Gente, tava conversando com um colega de trabalho esses dias, que é muçulmano. E ele veio tirar várias dúvidas comigo a respeito do evangelho. Que eles acreditam e tudo mais, acreditam em Jesus e tudo mais, mas não como nós. Só que eu percebo que a curiosidade dele tá muito grande. Alguma coisa tem aí, o espírito deve estar incomodando ele, pra ele descobrir a verdade. E duas coisas que eu quero colocar pra vocês, que é como eles pensam e que é a verdade. Que é pra vocês, porque as pessoas se confundem muito quando às vezes estão conversando com uma pessoa de outra religião, ou de uma religião no caso, que a gente não tem religião. Mas uma das coisas de todas que a gente conversou, eu e ele, uma delas é, ele tava duvidando muito da questão de Jesus ter ressuscitado, né? Pra eles é tipo assim, uma alegoria e tal. Eu falei, sim, mas a questão aqui é a seguinte, vocês não acreditam que Jesus é Deus, né? Ah, não, é só homem pra vocês, é. Eu falei, pois é, mas ele é Deus, essa é a verdade, né? E aquilo baqueia, né? Pra a pessoa, quando você diz aqui pra ele baqueou. Eu falei assim, ele é Deus, né? E ele não foi morto, ele se entregou à morte, né? Porque quem é que pode matar Deus? Falei pra ele, foi ele que se deu à morte pra nos salvar, tava na mão dele e tal. E eu percebi que ele ficou assim. E depois eu falei, essa é toda a verdade. Tudo que você tá me falando aqui não faz sentido pra você, porque você não tá partindo do ponto principal. O ponto principal é que Jesus é homem, mas ele é Deus encarnado. Então, sob essa verdade é que você consegue compreender a Bíblia, as revelações que a Bíblia traz, a fé em Cristo só é compreendida a partir de quem ele é. E ele é Deus, mesmo tendo encarnado, mesmo sendo homem, ele é Deus. E o segundo ponto foi que ele falou, mas a Bíblia foi escrita por milhares de pessoas e não sei o que, a gente nunca sabe, não sei o que, porque eles disseram isso, porque eles disseram aquilo. Eu falei, não, você tem toda a razão, as traduções elas mudam muito o sentido. Quando você aprende uma língua nova, você percebe que a forma de falar, ela pode mudar muito o sentido. Eu falei, não, isso aí você tem toda a razão. Mas por isso que Jesus disse que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. É ele quem nos fala a verdade das coisas que nós lemos. E aí a gente percebe que aqui, talvez a tradução aqui não tá completamente fiel, porque você percebe no Espírito que alguma coisa tá errada. Então, eu falei, é sobre fé, tudo é sobre fé, né? Ele falou, mas não sei o que. Aí eu virei pra ele e falei assim, vem cá, mas a sua religião não é baseada num homem que recebeu uma revelação de um anjo, Maomé? Não recebeu uma revelação de um anjo? Foi um anjo que apareceu pra ele no deserto e ele escreveu o Alcorão? Ah, foi. Falei, então isso não é fé? Ou você viu ele recebendo isso de um anjo? Aí ele bugou. Porque até então ele tava discutindo que a gente não sabia quem é que escreveu a Bíblia, que nunca se sabe se foi o Espírito Santo que não sei o quê, porque eram homens e não sei o quê, você nunca sabe. Eu falei assim, mas a sua religião também não é fundada numa teoria de que o anjo deu uma revelação pra uma pessoa? Você viu? Porque ele falou pra mim, a gente não tava lá e não viu as pessoas escrevendo, não viu o que as pessoas viram. Eu falei, você viu ele recebendo uma revelação de um anjo? E ele bugou. Porque no fundo, toda a religião é criada numa certa fé. Todo mundo acredita em algo, né? O budista, por exemplo, acredita em reencarnação, que você pode voltar cachorro, rato, gato. E da onde eles tiraram isso? Eles têm que ter uma fé nisso. Ou eles viram alguém virar gato, depois cachorro, depois gente. Então, todo mundo, quando começa a contradizer você, você não tava lá e não viu. Mas você também não viu aquilo que você acredita, né? Tá todo mundo, no fundo, baseado em fé. Cada um pondo a fé em alguma coisa. E aí foi que eu falei assim pra ele, a nossa fé é baseada na verdade. O resto são criações. A nossa é na verdade. Como é que você sabe que é a verdade? Porque a fé me diz isso. Falei pra ele, a minha fé sabe que o que eu tô baseado é na verdade, num Deus que encarnou para salvar a humanidade dos seus pecados. E esse versículo que eu coloco aqui na descrição, aqui embaixo, é um versículo que eu tava lendo hoje de manhã e que por isso eu lembrei dessa conversa que eu tive com ele, que já faz um tempo que eu tive essa conversa. Que esse versículo tá aí Jesus se revelando no livro de Isaías, onde ele fala, né, sobre sermos as testemunhas dele, né? Sobre ele ter feito essa obra de salvação. E aí ele fala ali, nesse versículo, que eu tirei mesmo do hebraico, diz assim, eu sou ele. É tão claro ali Jesus falando, eu sou ele.
querendo dizer, eu sou Deus. Eu sou o Deus que vocês conhecem, sou eu. Né? Sou eu encarnado, sou eu aqui. Eu sou ele. E eu nunca tinha visto, no original você vê muito claro, no português também tá. Mas quando você lê no original, por algum motivo, te chama muito mais atenção. Você vê ele dizendo, eu sou ele. Nossa, achei isso tremendo. Então, assim, fica aqui um pouquinho assim. As pessoas, não sei, o pessoal da nossa fé se confunde muito fácil, né? Você fica amedrontado muito fácil com os argumentos de outras pessoas ou com argumentos religiosos. As pessoas ficam amedrontadas muito rápido. Isso tem muito pouco a ver com a falta de certeza do que você está crendo, né? Quando você tem muita certeza, assim, nada, né? Nada tira a sua certeza. Mesmo que disserem qualquer coisa a respeito de Bíblia, a respeito de... Você no seu íntimo, você conhece a verdade. Aquilo não pode ser tirado de você, né? Quem entra na dúvida tá, talvez ainda precisando acreditar mesmo, na verdade, né? Realmente acreditar. Realmente crer que isso é verdade. Então é isso que eu queria deixar pra